devem se encontrar sobre um terreno neutro e, todavia, comum a todas. Para isso, todas elas terão que fazer concessões e sacrifícios maiores ou menores de seus dogmas particulares. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas elas professam, a iniciativa das concessões não poderá vir do campo oficial. Em lugar de iniciar-se do alto, elas partirão de baixo, pela iniciativa individual. Vamos focalizar aqui também alguns desses dizeres, né? O Allan Kardec está dizendo aqui que para que a gente consiga essa unidade de um dia ser um só rebanho e termos um só pastor, as religiões têm que abrir mão dos seus dogmas, tem que parar com essas teimosias, né? Tem que olhar os seus irmãos em fé, que não seja a mesma, como irmãos do caminho, não como adversários, né? E se colocar num terreno neutro. O que é esse terreno neutro? Tá? Olha, Allan Kardec tem uma explicação extraordinária. Sabe onde está? Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, num tópico de estudo chamado Objetivo dessa obra, quer dizer, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que seria o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Quando a gente lê aquele assunto que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos clareza inigualável do valor da doutrina espírita, como elemento construtor desse mundo único, dessa família universal que somos todos nós, derrubando barreiras, tá? Propondo a pureza doutrinária da gente viver a nossa doutrina irmanados com outras doutrinas, dando as mãos e jamais nos separando. Então o Allan Kardec, ele fala ali que se a gente pegar os evangelhos, quando ele se refere aos evangelhos, são os evangelhos do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Se a gente pegar esses 4 evangelhos e fazer um apanhado dos assuntos que eles contêm, nós vamos encontrar lá que tem 5 assuntos, que são os atos comuns da vida do Cristo, são as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, são as profecias que Jesus teria feito, são os milagres que ele fez também, e por fim o ensino moral. Sabe o que o Allan Kardec fala? Quem não estudou isso, preste atenção. Quem já estudou, é bom a gente relembrar, porque esse assunto é alimento para o espírito, né? O Allan Kardec fala que esses 4 primeiros tópicos que tem lá nos evangelhos, tudo isso é gordura que pode ser queimada. O último tópico, que é o ensino moral, esse não. Esse, ele existe aqui no Espiritismo, tem no catolicismo, tem entre os evangélicos, no protestantismo, né? Que são as doutrinas cristãs. Mas ele também está presente lá no hinduísmo, lá no judaísmo, tá? Entre os muçulmanos, o ensino moral está para todo lado. Que a gente ficar discutindo os atos comuns da vida do Cristo não nos leva a nada, absolutamente a nada, nos leva a dissensões e separações. Que a gente tentar ficar discutindo milagre, Jesus fez milagre, não fez, como pode, como não pode, tá? Isso não é interessante para nós, é assunto secundário. As profecias, a mesma coisa. As palavras que serviram para estabelecer os dogmas, então esse assunto deve ser esquecido. Que se deram origem a dogmas, deixa isso para lá, um dia o futuro nos explica. O que significa aquilo? Mas o ensino moral, esse não, está presente entre todos os povos, entre todas as religiões, então é o ponto em comum entre todas as doutrinas religiosas e, portanto, o terreno neutro. Olha só que sabedoria de Allan Kardec. É nesse ponto que nós vamos começar a construir esse único rebanho e teremos um único pastor, que é Jesus, né? E o que seria esse terreno neutro, né? Seria a moral cristã, como, por exemplo, a prática da caridade.
eu socorrer o faminto, eu esclarecer aquele que tem dúvida, eu dar esperança ao desesperado. Tudo isso é caridade, não é? Não é verdade? Então, isso, que doutrina religiosa que reprova essas atitudes? Vocês conhecem alguém? Alguma? Nenhuma reprova isso, né? O perdão das ofensas, olha só, a indulgência para com as faltas alheias, a compreensão dos limites do outro que não consegue fazer o que eu faço, eu tenho que respeitar o limite dele. Gente, quem que questiona esse posicionamento? Isso não é um terreno neutro? O amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, amar até mesmo o inimigo. Olha só, quem que recusa assuntos dessa natureza? Então tudo isso é o terreno neutro que fala ali Jesus. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é pautado todinho na moral cristã, nos ensinos de moral de Jesus Cristo. E é por isso que ele serve de cimento para ligar todas as doutrinas, tá? E construir barreira nenhuma, pelo contrário, demoli-las.